Pessoal, vocês viram que o MXRF, nosso fundo imobiliário queridinho aqui da Bolsa de Valores, está fazendo uma nova emissão de cotas? Se você não sabe o que é isso ou qual é importante isso para o fundo imobiliário, isso que a gente vai discutir aqui nesse vídeo, tá bom? Eu sou o Gustavo, você está no Investidor Classe Média. Bora pro vídeo. O MXRF fez uma nova emissão de cotas no valor de 600 milhões de reais. E para que um fundo imobiliário faz uma emissão de cotas, pessoal? Pensa comigo. Todo o patrimônio líquido do fundo imobiliário que está investido para receber dividendos, por exemplo, que é no caso do MXRF, onde ele tem grande parte da sua carteira em CRIs, né, certificados de recebíveis imobiliários, que são certificados de recebíveis, que eles vão receber, né, de ativos imobiliários que o fundo está financiando de certa forma. Então isso cai para o fundo todos os meses ali, ele divide com os cotistas, mas o fundo imobiliário é obrigado a dividir 95% do que ele recebe. Então pensa, se um fundo quer crescer, captar novos CRAs, ou se um fundo de tijolo comprar novos imóveis, como que ele vai fazer isso com apenas 5% de caixa? Muito difícil ele conseguir juntar a verba o suficiente para que ele consiga comprar novos CRIs ou novos imóveis para fazer o quê? Crescer o fundo imobiliário e assim o fundo possa distribuir mais dividendos, possa se corrigir com a inflação. Então, o fundo pede uma emissão de cotas para captar mais dinheiro de novos investidores e assim fazer novos investimentos. Então, com esses novos investimentos, o patrimônio líquido do fundo começa a crescer mais e com isso ele distribui mais dividendos no futuro e assim torna o mercado muito mais favorável, que é o que vem acontecendo. Os fundos de CRIs eles vêm crescendo cada vez mais e a nova regulamentação já está permitindo outros acessos a esses CRIs. Os CRIs eles podem incluir agora reformas, empréstimos e garantias imobiliárias e até mesmo pagamento de aluguéis, tudo dentro da área imobiliária. Por quê? Com esse mercado mais aquecido, facilita tanto para os investidores quanto para os fundos imobiliários aí aquecerem mais a nossa economia. Para você ter uma ideia, em 2023 já tivemos aqui 18 bilhões de emissões de CRIs de vários fundos imobiliários, foi 30% a mais do que o ano passado. E isso vem crescendo cada vez mais. Você pode ver aqui no gráfico as emissões dos CRIs a partir de 2020 vem crescendo exponencialmente, aquecendo, né? Então é um jeito da gente investir onde a gente recebe dividendos de forma mensal e com isso todo mundo começa aí a ter um patrimônio legal, né? E o MXRF, ele é um fundo que tem 78% de tudo que está ali no seu patrimônio líquido em CRIs. Ele tem outros fundos imobiliários na carteira também e outros negócios imobiliários para dar uma diversificada, mas a maioria dos ativos são de CRIs. É um fundo antigo, começou lá em 2012, o valor da cota dele, de acordo com a soma dos CRIs e dos fundos do patrimônio, vale R$ 9,83. Como este fundo é um fundo mais famoso, é um fundo bem gerido, é um fundo muito bem ali mencionado no mercado, todo mundo está disposto a pagar um pouquinho mais por ele, valendo R$ 10,71, que ele entrega também um yield de 12,79%. Aí, na verdade, que foi entregue nos últimos 12 meses, né? E o valor das cotas tem aumentado um pouquinho nesses últimos 12 meses, já estamos no mês de dezembro, né? Então, de janeiro para cá, houve um crescimento de 7% no valor da cota. Alegria para alguns, tristeza para outros. Eu gosto de comprar cota mais barato, mas tá ali no valor que o mercado está disposto a pagar. Não tem muita gente como ficar discutindo sobre isso, né? Nos últimos anos também, a gente vem percebendo um crescimento exponencial de número de cotistas no MXRF. Aumentando o número de cotistas, o valor da cota fica mais justo também, porque todo mundo começa a querer comprar, tá? A carteira desse fundo, onde que o MXRF investe, é em 78% de CRIs, ele tem 6% em outras permutas imobiliárias, 14% está alocado em outros fundos imobiliários, que a gente vai ver aqui, 2% em caixa para as reservas em equilíbrio de dividendos. E falando nos dividendos, ele vem distribuindo de forma equilibrada entre 8 a 12 centavos de dividendos mensais
do ano passado para cá, que torna atrativo e mais equilibrado, né? A gente tem outros fundos imobiliários, inclusive fundos de papel de CRIs, que são muito ondulatórios na distribuição de dividendos. Isso pode dar um pouquinho de insegurança para o investidor, porque quando diminui o dividendo, ele acha que o fundo está ruim, ou quando aumenta mais o dividendo, vai lá e todo mundo compra, o valor da cota explode. Então fica meio desequilibrado. Aqui o MXRF ele mantém essa constância e ajuda a torná-lo mais atrativo ainda, né? A gente observa que aqui na carteira de fundos imobiliários do MXRF está muito concentrado em dois fundos, que é o SPVJ11 e o LPLP11. Vamos dar uma olhada? A gente tem que o SPVJ11 ele é um fundo que está ali focado na renda, né? Então ele é um fundo de tijolo que tem serviços de varejo, logística, industrial e comercial. Então esse SPVJ ele tem imóveis que são locados para clientes diferentes. Esses clientes pagam os aluguéis para o SPVJ distribui dividendos e o MXRF ganha com esses dividendos. Então veja, é um fundo que tem uma distribuição super equalitária de dividendos todos os meses a mesma coisa. Isso dá segurança para a MXRF ter um maior controle de distribuição de dividendos para nós cotistas. Não é um fundo que vem de forma inteligente trabalhando na diversificação do portfólio para poder deixar o MXRF cada vez mais sólido no mercado. Por isso que todo mundo tem gostado muito. Então a gente fala um pouquinho desses valores aqui, de onde o fundo ganha dinheiro, né? De onde esse MXRF ganha esse dinheiro para poder distribuir para os dividendos para nós cotistas. O MXRF ele ganha receitas das permutas, né? Ele ganha as receitas de fundos imobiliários, que são os dividendos, é um valor até atrativo, né? 3 milhões. Ele ganha receitas dos CRIs, onde está mais concentrado, que é os 22 milhões. E ele tem também a renda fixa em LCI e em outros tipos de renda fixa para deixar no caixa ali 787 mil reais. Em relação às despesas, ele está com uma despesa de 2 milhões e 100, o que quando a gente faz aquela comparação da relação entre despesa e receita, está num valor atrativo de 7% apenas que o fundo tem gastado de tudo que ele recebe. A gente tem fundos aí onde tem 15%, 16%, 20%. Então, isso é mais um motivo que o torna atrativo. Você percebe a união dos pequenos detalhes que o fundo imobiliário possui, que vai o deixando mais caro, teoricamente, né, porque fica mais atrativo, mais seguro. Então, quando você for analisar um fundo imobiliário, você tem que ver por que ele tem esse valor mais alto. Então, é um fundo muito antigo, é um fundo que tem uma boa gestora, é um fundo que tem uma diversificação de portfólio muito interessante, é um fundo que tem outros fundos imobiliários com receitas correntes iguais. Então, tudo isso vai fazendo os investidores ficar mais incentivados a comprar cotas, né? Então, separando aqui de toda a carteira de CRIs, a gente tem os 5 primeiros CRIs têm um peso de 17%, mais em linha ali, mostrando uma diversificação mais homogênea, digamos assim, entre todos os CRIs. Por que eu falo isso? A gente teve problemas em alguns fundos imobiliários, alguns FIAGs, onde um inquilino, né, ou digamos assim, um CRI ficou inadimplente. Se essa inadimplência toma uma grande porcentagem do patrimônio líquido do fundo, o que acontece? Dividendos diminuem, tá? Então, suponhamos que os 5 primeiros CRIs aqui fiquem inadimplentes. Então, 20% dos dividendos do MXRF poderiam ser impactados. Então, quanto mais CRIs o fundo tem, mais diluído é esse risco. Então, a maneira de o fundo encontrar uma maior segurança, mais um benefício do MXRF. Para a gente comprar um MXRF11 na Bolsa de Valores, a gente vai pagar R$10,71. Ele está negociando um preço sobre o valor patrimonial um pouquinho acima do que se deveria. Está com 9% de AGE, 9% mais caro, para te pagar um dividend yield de 11 centavos. Pagar um dividendo, na verdade. Somando um yield de 1,02% ao mês, que é mais do que justo quando você investe em fundos imobiliários, tá bom? Para você investir automaticamente no MXRF, você gastaria R$1.050. Por quê? Porque com esses R$1.000 você compraria 98 cotas e essas 98 cotas
te dariam R$10,78 de dividendos por mês. Então você pega esse 10,78 que você recebeu dessas 98 cotas e compra outra cota do MXRF, sem precisar tirar nada do bolso. Assim que é um investimento automático, em tese, quando você chega no valor maior de cotas, que é o que grande incentivo aí da gente, tá bom? Tá gostando do conteúdo, tá achando interessante, compartilha com quem tá iniciando a investir para poder aprender cada vez mais e assim você me ajuda também, eu fico bem feliz, tá bom? Você tá começando, não tá entendendo muito bem o que eu tô falando, eu vou deixar aqui, ó, uma playlist para você só de análises de fundos imobiliários, para você começar a ter noção de como se analisa tanto fundos de tijolos quanto fundos de CRIs, tá bom? E para a gente fazer a atualização da nossa carteira, que a gente criou aqui, né? A gente tem uma carteira só de fundos imobiliários para receber dividendos mensal, que eu vou deixar outro card aqui também, para você ver lá desde o primeiro episódio, tudo que eu venho fazendo. A gente está na semana 5 já. E no próximo mês, a gente já, né, nesse mês agora de dezembro, a gente já vai receber dividendos. Olha só que interessante, né? Então, a gente fez uma compra agora com os nossos R$50 de aporte semanal. Toda semana eu aporto R$50 em fundos imobiliários. Aqui eu tenho 5 fundos imobiliários, eu fui comprando, né? Então eu comprei aqui no dia 29/11, que foi o último dia do mês de novembro. Eu comprei o GALG 11 por R$9,32, depois o RZAG por R$9,30, depois o KIZU por R$8,03, depois o MXRF por R$10,73 e o VGHF por R$9,37. Com isso a gente fecha a semana comprando um fundo de cada e toda semana a gente vai fazendo isso, tá bom? E hoje a gente soma aqui 26 cotas totais e essas 26 cotas vão nos dar dividendos e a gente vai ver aí nesse quanto vamos receber. Ainda não tenho uma certa noção, mas fica aí no próximo vídeo. Por que eu tenho aqueles fundos imobiliários diferentes? Porque eu estou diversificando setorialmente, que é muito importante diversificar os fundos imobiliários para a gente diminuir o risco da nossa carteira de investimento. Então a gente tem fundo de fundos de CRIs, fundo de logística, fundo de hedge e fundo de FIAs. Mais uma vez, se você não entendeu, clica lá naquela playlist, você vai acompanhar direitinho, tá bom? Porque a gente tem regras para fazer os aportes semanais, e são R$50 semanais em fundos imobiliários ou FIAs, e respeitando essa diversificação que a gente fez. Para a próxima semana eu vou trazer mais novidades para a gente, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele te ajudou, se ele te mostrou algo que você ainda não sabia sobre uma análise de fundo imobiliário, deixa o like aqui para mim, muito importante, o seu like, se inscreva no canal, preciso da sua inscrição, ative o sininho, tem vídeo 3 vezes na semana, comente aqui, você é investidor da MXRF? E eu te vejo, sabe quando? No próximo vídeo, tá bom? Até mais!